Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quadro Entrevista com o Especialista, onde trazemos profissionais de diversas áreas para compartilhar conhecimentos e responder as perguntas de vocês. Hoje, nosso tema é muito importante e vamos falar especialmente para quem pratica esportes ou pretende começar. Hoje, nós vamos falar com um fisioterapeuta esportivo. Olá, doutor Elton. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu fiquei sabendo que você é um grande especialista aí na área de fisioterapia, né? Sim, É também professor, também dono de uma clínica chamada Green Physio, né? perfeito, sim, Além disso, fisioterapeuta aí dos nossos clubes aqui do DF, como Gama e Sobradinho. perfeito. Bom, queria que você contasse um pouquinho pra gente aí como é que surgiu esse seu interesse pela área, né? Um pouquinho aí da sua história, um pouquinho sobre sua família, quem você é, de onde você veio, pra onde você pretende ir. Claro. Bom, primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar aqui e ainda mais falar de um tema que mudou minha vida. A fisioterapia, que sem sombra de dúvida, me deu tudo o que eu tenho hoje que eu ainda vou conquistar. Para falar sobre a fisioterapia hoje, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo ainda. A gente vai ter que voltar ali pelo menos há 9 anos atrás. Foi quando eu tinha o sonho, como vários meninos aqui do Distrito Federal, que era de ser jogador de futebol também. Eu fazia parte de uma escolinha de futebol no Gama, que se Ah, chamava Jaime dos legal. Santos. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a base, né? O futebol de base, que foi no time na Sociedade Esportiva do Gama. Uhum. E isso nos meus auges dos meus 16, 17 anos. Nesse intervalo de tempo, como sonhador, ia todo dia treinar, debaixo de sol, debaixo de chuva, e fiquei completamente apaixonado pelo futebol. Infelizmente, por uma fatalidade do destino, que foi adendo, que foi avisada, que eu acabei quebrando minha perna, né? Eu jogava na base da Sociedade Esportiva do Gama, já estava há 3 anos na base, almejava já o profissional também, que eu estava estourando minha idade, e aí eu fui jogar uma interclasse na escola. E por aviso do meu pai, ele falou, não vai, filho. Aquelas histórias de pai e de mãe que falam assim, ó, eu te avisei. A dica. Exatamente. E aí acabou que eu acabei fraturando a tíbia e a fíbula, e fiquei algum tempo parado. Nesse intervalo de tempo que eu fiquei parado, eu acabei de praticar, parei de praticar o futebol e Uhum. comecei a fiquei um tempo de gesso, né, na realidade, e aí logo após a retirada do gesso, o médico indicou fisioterapia. E aí nesse primeiro intervalo ali de gesso para a fisioterapia, eu tive esse meu primeiro contato com a fisioterapia. E aí eu comecei, fiz as minhas sessões de fisioterapia. Confesso, é algo que eu vou falar mais pra frente, mas confesso que eu nem não dei tanta importância igual eu dou hoje, igual eu cobro meus Pra pacientes você ver, né? hoje, exatamente. E aí eu tive esse meu primeiro contato com a fisioterapia. Logo após esse primeiro intervalo, eu tive que procurar outra profissão na vida, né? Eu tive que, como meu pai diz, eu tive que virar gente. Oh. E aí eu sou de uma família que meu pai é garçom, minha mãe é faxineira. Uhum. E aí eu lembro como se fosse hoje. Meu pai, tá, você não vai jogar bola? Eu falei, pai, não dá mais pra jogar bola. Acabei perdendo o gosto de jogar futebol, tava limitado porque eu não tinha dado tanta importância à fisioterapia do jeito que eu deveria ter dado. E aí meu pai, então, não tem problema, filho, tá tudo ok. Então agora você vai trabalhar. E aí, com meus 18 anos, eu tive a primeira oportunidade de bandejar, vamos colocar assim, O né? que é bandejar? No restaurante, né, no garçom, existe o garçom, que é o cara que tem um atendimento direto com o Uhum. cliente, e existe o cumim. O que é o cumim, né? O cumim o cumim é o cara que leva a bebida, retira o prato, faz ali o trabalho mais Ah, grosseiro. E aí foi meu primeiro intervalo, meu primeiro contato que eu tive com o restaurante. E aí eu comecei a interessante. trabalhar, e isso é novo já, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Para mim era muito bom, porque eu pegava um dinheirinho até de certa forma legal, só que aí eu tive outro start na minha vida, que Uhum. hoje é a minha esposa. A gente tá Ah, junto há legal. 13 anos, desde a Uau. minha época de menino mesmo, desde a minha época de ensino médio até hoje, que ela foi um dos fatores também que mudou minha vida. Ela trabalha junto com Hoje você? ela, hoje ela trabalha diretamente comigo na clínica e eu falo, sem sombra de dúvidas, que tanto a fisioterapia quanto ela mudou minha vida. Se Olha não aí, for, que coisa incrível, né? exato, Não como atleta, mas como alguém que dá suporte para o atleta. E uma exato, pessoa que é muito importante, né? Hoje o fisioterapeuta tá muito em evidência, inclusive, sim, né? A gente sente falta, claro, de ouvir falar em outros profissionais
que dão suporte para esses atletas, mas hoje o fisioterapeuta ganhou um espaço interessante até na mídia, né? Porque Sim. a gente vê aí Neymar com muitas lesões, Exato. jogadores de grandes times aqui do Brasil, né, que sofrem lesões e precisam se recuperar muito rápido para poder voltar às competições. E aí, hoje, como fisioterapeuta esportivo, você acredita, né, que se as pessoas trabalharem com prevenção, existe uma redução significativa de lesões futuras? Eu acho que hoje é a chave. Porque quando a gente fala de fisioterapia, infelizmente hoje o paciente que me procura na clínica, vou falar que a grande maioria, a primeira pergunta que eu faço para eles e a primeira queixa que eles me falam é a dor, né? E aí, se a gente for pensar no primórdio da fisioterapia, hoje a gente consegue ser muito mais atuante na prevenção do que no tratamento propriamente dito. Então, o paciente hoje, se ele tem um pouco, vamos colocar assim, de uma atenção mais primária, ou então ali mais pregressa, ele consegue chegar para mim e falar: Elton, eu vou voltar a fazer uma prática de qualquer esporte que seja, e eu não estou sentindo que eu estou legal. Será que você consegue fazer uma avaliação? De repente eu consigo encontrar ali um desequilíbrio muscular, um déficit de amplitude, algo que implique diretamente para que ele fique predisposto a ter uma lesão. Só que essa não é a realidade, isso para mim seria o sonho. Exato. Eu acho que o sonho da sociedade como um todo, né? Exatamente. Se todo mundo me procurasse ali de repente um pouco antes de chegar na prática esportiva, quando chegasse na prática esportiva não aconteceria a lesão. Porque hoje é muito mais fácil corrigir o paciente que ele não tem a lesão do que o paciente com a lesão. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma lesão de um estiramento muscular. O estiramento muscular é quando a gente tem o paciente, o atleta que seja, que rompe a fibra muscular, né? Que grosseiramente falando, ele rasga o músculo internamente, não externamente. Ai, que dor. Vamos pensar que é realmente muito dor. doloroso. Então, o paciente, quando ele tem esse tipo de lesão, ele acaba ficando primeiramente limitado para depois eu conseguir equilibrar ele para ele ter a prática. Então, vamos exemplificar ali um pouco mais resumido. Então, é muito mais fácil hoje você sem lesão eu te ajudar do que você com lesão. E a primeira coisa que acontece no meio da sociedade é que a gente é extremamente imediatista, né? A gente quer para ontem. Exatamente. Eu machuquei. Ele chega lá, tá, você vai me... A segunda pergunta que eu mais escuto, tá, quanto tempo? Quanto tempo? e isso é muito interessante. E já entrando ali nessa história de que você está praticamente me dando uma aula de como se prevenir, né, em relação, que é mais interessante você se prevenir do que trabalhar a questão da fisioterapia depois que você já sofreu a lesão. Sim. Me contaram que você já foi professor, que você atualmente é empresário, né? Perfeito. Por você estar com a Green Physio hoje. Conta pra gente como é que foi um pouquinho dessa experiência de você lecionar, passar seu conhecimento para as outras pessoas. Para eu falar sobre essa história, eu tenho que remeter a uma professora que eu tive, que o nome dela, legal. se eu puder falar, Pode falar. é a Carla Sisti de Tomazoli. Foi uma pessoa que foi praticamente uma segunda mãe na minha vida. E vocês vão ver eu falando muito de pessoas na minha vida. Eu sou extremamente grato e esse sentimento de gratidão para mim eu acho que tem que ser importante o resto da vida. Mas ela chegou para mim lá no Gama. Que cena legal. Gente, eu sou extremamente gamense. Então hoje para mim é extremamente satisfatório. Eu, desde pequeno, torcer pro time do Gama e hoje eu trabalhar no time do Gama como fisioterapeuta. Que legal. No Instagram da Green, eu conto um pouco dessa história e eu lembro que eu falava para minha esposa desde quando eu comecei a faculdade que um dia eu ia trabalhar no time do Gama. E Deus foi muito... Palavras têm poder. E Deus foi muito grato comigo e eu sou extremamente grato com ele por eu ter conseguido isso antes dos meus 30 anos. Que legal. A gente estava falando sobre a Carla, né? Com certeza. A professora Carla, ela mudou minha vida, que eu lembro que eu estava no 6º semestre da faculdade. E ela, cara, você é bem articulado. Você, sabe, você... Mas querendo ou não, a gente precisa de pessoas assim, né? Porque às vezes a gente se auto-sabota. Exato. E eu, pra mim, só queria chegar lá no 10º semestre, pegar meu diploma e viver a vida, viver o mundo de fisioterapia. E ela não, ela pegou na minha mão e ela falou, olha, vamos aqui comigo, vamos junto, que eu acho que eu consigo te ajudar. E eu acreditei muito na ideia dela e mudou minha vida também. E aí, nesse intervalo de tempo, no final da minha graduação, eu lembro que eu estava fazendo meu TCC, e o meu TCC já era voltado à prática esportiva. Eu ia falar sobre lesão no ligamento cruzado anterior, que é a lesão do Neymar hoje. Eu ia falar sobre o método lá. E ela chegou, não, você não vai falar sobre isso, você vai publicar um livro.
Eu lembro como se fosse hoje. E o livro era um tema completamente diferente à minha especialização hoje, que é traumatortopedia. A gente publicou um livro Interessante. sobre crianças, sobre o desenvolvimento motor de crianças até 2 anos. E foi isso, foi o meu primeiro desafio, assim, na minha época de graduação, e foi meu primeiro desafio na fisioterapia. Que Foi a bacana. primeira vez assim que eu falando, e agora? Que eu falei, e agora? E ela olhou pra mim e ela falou, tá, pode fazer. E Olha aí aí, para você ver, é, né? Uma dica, uma sim, inspiração aí te fez pensar fora da caixinha, muito. né? Te fez pensar fora da caixinha. E tem dois ganchos interessantes que você falou, né? Pessoas precisam de pessoas. Exato, muito. O que que você acha, aproveitando esse gancho, até saindo um pouquinho aqui do nosso roteiro, mas o que que você acha da questão da inteligência artificial dentro da fisioterapia? Uhum. Se seria interessante robôs substituindo os fisioterapeutas ou apenas ali como assistência, né, que hoje já existe Uhum. bastante. Mas o que que você acha da inteligência artificial hoje e principalmente qual a expectativa que você tem em relação à fisioterapia? Perfeito, vamos lá. Eu costumo falar para todos os pacientes que eu tenho no primeiro momento que se a gente não criar aliança terapêutica, o tratamento não acontece. E o que é a aliança terapêutica? A aliança terapêutica é quando o paciente ele chega para mim, quando eu estou avaliando ele, e ele confia em mim para poder avaliar ele. Para avaliar e para tratar ele. E como é que normalmente isso acontece? É o que tá acontecendo aqui eu e você. Olho Exatamente. no olho, é o que a gente fala do in-hand, que é o toque. A fisioterapia, ela não tem como eu não tocar no paciente. Eu acho que hoje a inteligência artificial, ela não substitui o tratamento, mas ela é um ótimo direcionamento clínico para que o fisioterapeuta que está com dificuldade, ele tenha um pouco de know-how que Uhum. particularmente eu ainda acho errado você ficar totalmente dependente de protocolos. O que é que eu quero dizer com protocolos? Isso, para eu falar, isso é uma opinião, o Uhum. Elton, fisioterapeuta, falando. Com Também certeza. não sou contra quem tem protocolos para fazer atendimento. Uhum. Mas não tem como eu trazer uma receita de bolo para poder atender todo mundo. Você tem um biotipo, eu tenho um biotipo, você tem uma idade, eu tenho uma idade, você tem uma altura, eu Exatamente. tenho uma altura. Então, se eu não entender que você é você e eu, fisioterapeuta, entender que tudo isso influencia diretamente no seu cotidiano de vida, no final das contas eu não vou te tratar. Porque, vamos lá, a receita da fisioterapia, vamos colocar assim, depende Uhum. de dois fatores. Quais são eles? O primeiro é eu, fisioterapeuta, fazer uma boa avaliação, entender o que aconteceu contigo. E a partir desse momento, não tratar a sua queixa, tratar a causa. Chegar ali e falar, poxa, mas ela chegou para mim e falou que tá com a dor no punho. Mas a dor no punho, ela começou no punho? Quem garante que não começou no cotovelo? Quem garante que não começou Oh, no ombro? Será que o pescoço dela também não tem é influência? verdade. Então, eu chegar na raiz do problema, eu consigo te tratar. E o segundo e mais importante, o paciente. É uma troca. Não adianta nada eu chegar para você e falar, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. E no final das contas você vai olhar para mim e vai querer de mim algo que você também pode fazer. Porque vamos lá, o dia tem 24 horas. O paciente vai passar 1 hora comigo. E as outras 23 horas do dia? E os dias que não vai estar comigo? Porque eu não vou trabalhar de segunda a segunda na clínica. Exatamente. Então, quando eu Exatamente. consigo colocar que o paciente tem a possibilidade de ele me ajudar e se autoajudar, o tratamento flui diretamente. E essas coisas, infelizmente, a inteligência artificial não consegue ter Não esse tato, mesmo. sabe? Não consegue olhar no paciente e às vezes o paciente ele omite. Às vezes o paciente ele chega para mim, Ah, vamos lá, né? Venhamos e convenhamos. Eu, quando eu vou no médico, eu não conto tudo também, não, né? Porque, assim, a gente tem, obviamente, né, um medo do pré-julgamento sim, ali e de ouvir que a gente foi, de fato, irresponsável, aham, né? Todo mundo tem esse senso. E é bem interessante a forma com que você pensa, que você trabalha, principalmente em relação à inteligência artificial que você me falou, porque é substituir o toque humano, né? E aí, exato, quando a gente fala de reabilitação, inclusive, eu até puxo um gancho aqui para a questão: existe um suporte psicológico para os atletas e também, né? Eu acredito que você também deva tratar com crianças ou não, perfeito, sim. também, né? Uhum. Então, existe um suporte psicológico ali paralelo àquela evolução da reabilitação? Perfeito, vamos lá. Eu costumo falar que o atendimento ele é multidisciplinar. Não é eu, o Elton da Green Physio, que reabilito o paciente. É o paciente que primeiro procurou o médico, fez um exame, veio até mim, eu entendi o que o paciente tem, e se eu, dentro da minha avaliação, achar que ele tem uma necessidade de uma
quarta ou terceira pessoa nesse intervalo de tempo, a gente tem sim. Eu vou falar sobre hoje a clínica, a GWIN, que a gente trata muito esse multidisciplinar, que a gente tem profissionais extremamente qualificados para poder atender o biopsicoemocional do paciente, Ah, legal. e no Gama também, porque quando a gente fala do Gama, a gente está falando de um clube formador. Então, quando a gente fala de formação, a gente tem que pensar em tudo da vida do atleta. Não é só ele chegar lá e chutar uma bola. Vamos pensar que quando Exatamente. eu falo de prevenção, não estou falando só das mobilidades que eu passo, não é só dos exercícios que eu passo. É quando a Nutri chega lá e chega no menino e pergunta: como é que é em casa? Você faz 3 refeições por dia? Você faz 4 refeições por dia? Ou então quando a psicóloga chega: cara, como é que tá sua mãe e seu pai em casa? Como é que é a relação do seu pai e da sua mãe? Olha, genial, porque assim, é uma questão, né, que a gente sempre levantou aqui para o nosso podcast, para as entrevistas, é justamente essa questão do suporte, né? Uhum, Como eu te falei, hoje o fisioterapeuta ele tomou um destaque muito grande em razão das perfeito. lesões das maiores celebridades do futebol ou de outros esportes. Mas que existem muitas outras pessoas por trás disso, como você citou mesmo, nutricionista, existem os psicólogos. Então, são pessoas que são muito importantes para o desenvolvimento desses atletas e a gente pensa muito nas crianças, nos jovens, na Uhum, base, né? Porque eu acredito que os pais tendem a cobrar muito, né? Exigir, perfeito. às vezes, dessa criança um potencial de adulto, Perfeito. né? E eu queria saber de você em relação a essas limitações, né? Crianças da base ali, né? Do futebol ou de outros esportes. Sofrem muitas lesões porque precisam superar a expectativa dos pais? Sim, eu acho que você conseguiu resumir um dos maiores problemas que a gente tem hoje em clubes de futebol, hora que seja de base, e principalmente escolinhas, que de certa forma às vezes não tem o mesmo suporte no clube de base. Porque o pai, os pais em si, eles jogam uma pressão tão grande na vida do atleta que eu digo, do atleta de base, Sim. que ele não consegue dar aquele retorno pela falta de maturidade, tanto pessoal quanto profissional. A gente está maturando o menino, a gente está desenvolvendo ele para que ele consiga performar numa idade um pouco mais avançada e a gente ter o retorno que a gente quer. Foi o que eu falei agora há pouco, de o tanto que a gente é imediatista, né? Com De certeza. eu querer que o menino entre no time de base hoje e amanhã ele seja o 10 do time, a estrela, o novo Neymar. Só que Exato. é todo dia um treino, é todo dia é algo, é todo dia é uma semente que a gente planta para que lá na frente a gente consiga tirar frutos. Só que a gente tem que chegar e aguar todo dia, esperar o solo, esperar crescer, Exato. para que lá na frente ela consiga me dar um Você retorno. tá plantando uma árvorezinha ali, né? Exatamente. Então hoje a gente tenta, da melhor maneira possível, conversar com os pais desses atletas, mas não digo que é muito difícil, tá? Não é que é Uhum. muito difícil, mas pro futebol de Brasília, que infelizmente a gente não tem tanto esse prestígio, vamos dizer assim, a gente acaba parando em algumas barreiras que aos poucos a gente vai mudando, né? Então é muito mais um trabalho contínuo, plantando, colhendo, plantando, regando, para lá na frente a gente Colher. poder colher bem feito. Exatamente. E eu acho muito interessante essa questão da multidisciplinar, né? Sim. De vários setores para poder cuidar daquele atleta, né? É, em algum clube, né? Você me citou aqui que, perdão, é Gama e Sobradinho, né? Hoje eu Atualmente. atuo nos dois. Existe alguma. Não sei se você trabalha com a base. Trabalha com a base Sim. também? Tá. Existe algum tipo de trabalho paralelo, né, em relação ao tratamento com os pais? Ou nunca existiu isso? Vamos lá, se torna um tema muito delicado, porque o clube ele se limita, às vezes, a dar o suporte diretamente para o atleta. Porque, vamos ser bem sinceros, nem todo mundo vai dar essa abertura e pode ser que até o pai se sinta constrangido de a gente chegar e dar uma dura no pai, vamos Sim, colocar assim. sim. Então a gente tem que ter até esse cuidado de ter que falar com os pais. A gente foca justamente nas crianças, que é até onde que, de certa forma, a gente vai poder ter um resultado melhor. Porque está na fase do Show. desenvolvimento, está na fase que a gente chama de neuroplasticidade,
que é quando eles conseguem absorver tudo aquela informação que a gente entrega. Exatamente. Então acaba que a gente podendo chegar nos meninos, é lógico que nem todo mundo reflete, mas a gente acaba tendo um bom reflexo nos pais também. Mas assim, eu acho que é um tema excelente e você acabou de me dar várias ideias para poder conseguir chegar. Porque a Aham, gente tende a sempre falar isso, né? A gente vê aí grandes reportagens que abraçam o esporte. O sim, futebol sempre é um grande foco, né? Principalmente porque movimenta bilhões, exato. trilhões de reais e de dólares, né, por ano. Então, eu acho isso muito interessante, porque todas as vezes que a gente vê um jovem de 17 anos sendo descoberto por um grande clube, Sim, a gente pensa, tá, e como é que tá os pais aham, dessa criança, né, desse exato, jovem ainda, né? exato. A gente vê aí o Endrick, se eu não me engano, Perfeito, acho que é Real Madrid, né? perfeito. Foi para o Real Madrid. E aí o que começou a surgir? Uma polêmica por trás. A questão de como a mãe se comporta, como a Uhum, esposa se comporta e a influência disso até pro emocional daquele sim, atleta, né? E aí quando a gente volta ali para o futebol do Gama, Sobradinho, que é o início mesmo, né, de uma trajetória de um atleta, você já consegue me definir quais são as maiores dificuldades que você já enfrentou dentro do clube, dentro desses clubes, por tratar vários atletas? Já houve um momento em que vários atletas tiveram, assim, lesões simultâneas, todo mundo junto? sim, a gente já, infelizmente já teve esse momento, mas eu acho que está muito mais relacionado é multifatorial, é bem É. multifatorial, porque foi como eu falei anteriormente, o trabalho ele é multidisciplinar. Se esse multidisciplinar não está sintonizado, alguma pontinha que de repente não está no mesmo, na mesma sintonia, acaba que sobrecarrega alguém em algum sentido, sabe? Vamos colocar Uhum. no sentido que esse ano a gente hoje está bem alinhado. Vou dar um exemplo. O Sobradinho, a gente está no Sobradinho, né? Tem Uhum. 3 semanas que o DM tá zerado. Que a gente não tem nenhum atleta machucado e ele tá, então tá todo mundo à disposição do treinador. O Legal. Sub-20 do Gama, que a gente foi o último campeonato que a gente disputou, no final do campeonato a gente tinha 2 atletas no departamento médico. Cara, tudo isso se torna bem multifatorial. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Se toda a equipe está bem alinhada, todo o trabalho correndo direitinho, a gente acaba não deixando uma ponta solta e não sobrecarregando alguém. Que possa ser que aconteça em algum momento, algum intervalo, o menino deixar de fazer alguma coisa que é importante para a prevenção, ou de repente fazer alguma coisa exagerada que pode cansar o músculo e fazer com que ele Sim. acabe se machucando. Mas sim, já passei por esse momento. Me surgiu até uma dúvida aqui, Aham. ainda trabalhando a questão da multidisciplinariedade, né? Existem dentro dos clubes algum tipo, principalmente para a galera sub-20, sub-17, Uhum. 15, algum tipo, sempre quis perguntar isso, gente. Vamos nessa? Existe algum tipo de exigência escolar para que esses meninos continuem trabalhando nesses Hum, clubes, né? Existe alguma exigência? Olha, menino, você tem que manter um padrão assim, uma nota assim para aham. poder continuar ou não? É uma ótima pergunta que infelizmente hoje não existe. Hoje, se eu falar Sério? para você que nas categorias de base do Gama ou do Sobradinho a gente cobra nota, não. Não Uhum. estou falando que a gente cobra nota, mas que a gente cobra sim um nível de conhecimento para poder dar uma entrevista, para poder falar correto, para poder Hum, saber se postar na frente. Vamos lá, essa interação que a exato. gente está tendo aqui, mas você entende que se torna até às vezes muito evasivo. Eu Sim. chegar, invasivo, não evasivo. Eu chegar num menino e falar, ó, me dá tuas notas aí que eu quero saber se tu tá bem para tu poder jogar. Falando um pouco legal, um pouco Sim. despojado, mas não. Sim. A gente a gente cobra dos meninos uma boa postura. Que quando a gente fala de postura, está totalmente Um relacionado. desempenho, né? Exatamente. Vou voltar um pouco a falar sobre a escolinha do Jaime, que foi onde eu me desenvolvi. O nosso treinador Jaime, ele falava que se a gente não fosse um jogador de futebol, pelo menos homem, nós teríamos que ser. Quando ele referia a palavra homem, Excelente. ele falava eu, ser fisioterapeuta, colegas que são policiais, bombeiros, advogados, dentistas, médicos. Então, o trabalho das escolinhas ou dos clubes de base, ele não está inteirado a ter que formar atletas. Até porque se fosse só todo dia formar atleta, o mercado estaria mais saturado do que hoje Exato. já Já está. está. É lógico que numa remessa ali de 20, 30 vai sair 5, 6 jogadores. Mas e os outros 24 que não se tornaram jogadores? Eles são boas pessoas?
Eles são bons homens? Excelente. Eles têm boas famílias? Eles conseguiram dar um desenvolvimento legal para a carreira deles, na hora que seja futebol? Porque eu tenho certeza hoje que se todo mundo da nossa época eu digo, dos meninos que jogaram comigo na escolinha de futebol do Jaime, tanto na base, se a gente for pegar a grande maioria, graças a Deus hoje eles estão bem postados. Eu, fisioterapeuta, alguns Que bacana. outros colegas. E está relacionado a isso. Você não cobrar nota, mas cobrar uma boa postura. Um desempenho, né? Exatamente. Vocês trabalham na questão mais generalista, né? Sim. Eu não preciso necessariamente que você seja um garoto de nota alta, É. mas eu preciso que você se torne uma boa pessoa. Porque eu acredito que é como você falou, né? O foco está no crescimento e na formação de um ser humano, Perfeito. né? E aí quando você entra nesse assunto que você fala, formam pessoas, né? Vocês já tiraram pessoas da rua ou jovens que estavam em situação assim beirando a marginalidade e transformou essas pessoas? Você tem alguma Muito, história para contar mas pra gente muito. que te impactou? Mas muito. Você está entrevistando um. É mesmo? Não, eu não digo uma marginalização, mas eu costumo brincar que eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. É Não mesmo? dá errado em que sentido, né? Porque, como eu estava falando anteriormente, o futebol era uma das minhas salvações que supriam minha necessidade de estar fazendo alguma coisa. Quando eu me machuquei, eu fiquei emocionalmente abalado. E aí, eu vou fazer o quê? Cara, o que é que eu vou fazer? Então, quando eu tive essa época, eu ainda tive uma oportunidade de ter uma conversa com esse meu treinador, que foi o Jaime. Ele falou: tudo bem, filho, você não se tornou jogador, mas o que é que você vai ser? Você entende? O Com quanto que isso, certeza. o quanto que ele falando tudo isso. Uma pergunta, né? É, Só uma só. pergunta. E aí cara, eu preciso realmente ser alguém. Porque, falando de ser alguém, parece que eu. Mas, tipo, sabe, me deu um direcionamento para me ter uma objetividade e hoje eu, com a graça de Deus no meu trabalho, eu ter as coisas que eu tenho hoje. Mas eu sou um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Eu tenho colegas hoje que a gente sai para conversar e a gente tem um nível de intimidade que a gente brinca até e fala: caramba, olha só onde que a gente tá. Exato. Eu tenho um colega que ele é dentista, ele tem uma clínica no Gama também, que quando eu abri a clínica, a gente olhou um pro outro e falou: velho, se alguém chega para mim 7 anos atrás e fala: Welton, você vai ter tal coisa, ou esse meu colega, você vai ter tal coisa, eu não acreditaria. Porque, sabe, não tinha prospecto de Olha só que ter as coisas coisa que... interessante, Sim, né? exato. Então, ali aquele início te trouxe disciplina, foco, visão de futuro. Cara, isso é maravilhoso. E hoje, quando eu chego lá nas categorias de base, que eu vejo meninos com o meu perfil, com o perfil que eu tinha no passado, eu sou o cara que, ó, você tem que treinar, você tem que jogar, você tem que estudar, como é que tá na escola. Então acaba que por experiência de vida própria, a gente gera uma cobrança em meninos que você sabe que por mais que não se tornem jogadores, vão se tornar boas pessoas. E a gente acaba, essa autocobrança se dá a partir da experiência de vida que eu tive. Eu tive essa experiência de vida de, cara, vou ter que mudar minha vida. E a gente acaba, sabe, forçando ou induzindo os meninos a terem uma boa decisão na vida deles. Mas isso é muito interessante, porque assim, quando a gente começa a falar de futebol, de vôlei, de natação, de esportes, realmente a gente dá o que fazer para quem não tem o que fazer. Exatamente. Né? Porque assim, o jovem hoje ele tá muito focado, muito restrito à questão de estudar. Menina, sua obrigação é ir para a escola. Né? Muitos pais, inclusive, não estimulam os meninos a praticarem algum tipo de esporte porque acham que o esporte não vai dar futuro. Perfeito. Só que esquece que o esporte pode ser um caminho. Exato. Um meio para, como você mesmo falou, formar homens e mulheres, né? Quando a gente fala de esporte, a gente sempre vem o futebol. E quando vem futebol, a gente pensa o quê? No masculino. Perfeito. Você é fisioterapeuta de mulheres também ou só de homens? Bom, no futebol do Gama e do Sobradinho, eles não têm o futebol feminino, né? E aí, o que é que acaba acontecendo? Hoje eu, na clínica, atendo, sim, pacientes atletas femininas, feminino. Eu tenho lutadoras femininas, eu tenho jogadores de handball femininos, eu tenho jogadores de vôlei feminino que acabam me procurando na
clínica. Por o Gama ou o Sobradinho não terem essa abertura do futebol feminino. Mas sim, atendo pacientes do sexo feminino na clínica tranquilamente. E todas essas atletas são do DF? A maioria são do DF. Uau. Não que elas saem de outros estados e me procurem até aqui, mas são atletas que são de outro estado, que estão aqui atuando e acabam me procurando. É mesmo? Assim, muito interessante não, isso. demais. Porque, geralmente, quando você fala aí de handball, você falou de outros esportes, eu não imagino que seja no DF. Por incrível que pareça, né? E assim, com o estudo que a gente foi fazendo ao longo desse período, a gente começou a descobrir alguns esportes que existem no DF, mas que ninguém costuma falar, porque o tal do futebol é sempre a evidência, né? Me conta aí um caso complexo. Se você quiser citar o nome de um caso que mexeu com você, que você pensa assim, meu Deus, será que eu vou conseguir resolver o problema dessa pessoa? Será que eu vou auxiliar? Existe um caso complexo? Existe. Conta um pouquinho pra gente aí. Pubalgia. Pubalgia, para mim, é um caso extremamente complexo. O que é eu vou explicar pubalgia, pelo amor de Jesus? A pubalgia. A pubalgia é uma inflamação que a gente fala que é na sínfise púbica. Onde é a síntese pública, né? Que palavrão é esse que você está falando? É na pelve, tá? Na síntese pública é onde vários tendões se inserem, onde eles terminam. E aí tratar normalmente uma pubalgia se torna extremamente complexo, porque ela envolve a maioria dos movimentos do corpo, do tronco e da parte inferior. Então é muito difícil o que eu estava falando para você no começo, que é quando eu chamo o paciente para essa reeducação. Que eu falo para o paciente, olha, paciente, se você fizer tal coisa em casa, vai me atrapalhar. Então, para mim, não é que a pubalgia ela é complexa. Para mim, a reeducação do paciente com pubalgia é extremamente complexo e tem uma demanda de tempo para tratar. Quanto tempo, mais ou menos? Tá vendo? É a segunda pergunta que o paciente me pergunta. E é uma das perguntas mais difíceis de eu conseguir responder pro paciente. Porque quando o paciente chega e me procura e a gente tá conversando e ele chega para mim, é a segunda pergunta que você acabou de fazer. Beleza, gostei, entendi tudo. E aí, 10 sessões, 20 sessões, 3 dias, 2 dias ou 1 hora? Quando é que você vai conseguir deixar apto para fazer? Então, normalmente, esse trabalho de um paciente... Eu citei pubalgia, mas acaba que isso abrange para todos os outros tratamentos. Sim. Mas pubalgia hoje é uma lesão que toda vez que eu trato, cara, será que eu vou dar conta? Por mais que eu confie no meu trabalho e eu acho que eu seja extremamente bom no que eu faço. Todo mundo já teve esse momento, sim, né? Eu chego assim, cara, vamos lá. Será que esse paciente vai me entregar? Será que eu tô no caminho certo? Porque o paciente de pubalgia, às vezes, ele tá sem dor e dor para ele, cara, eu tô morrendo de dor. É mesmo? É uma lesão muito transitória, sabe? Nossa, o emocional dessa pessoa deve ficar extremamente terrível. E aí vamos falar de atleta. Porque o atleta, quando ele não tá jogando, ele tá, vamos dizer que ele tá incapaz. E aí eu chego pro atleta e falo, atleta, você vai chegar para mim, você tá aqui no meu consultório, vamos começar da seguinte maneira, você vai ficar 10 dias sem fazer nada. Ele vai olhar para mim e vai falar, não, você tá maluco. Porque a ferramenta de trabalho do atleta não é a chuteira que ele coloca, não é o tênis que ele coloca, isso aí é acessório. A ferramenta de trabalho do atleta é o corpo. Se o atleta não tá cuidando do corpo dele, que é a ferramenta de trabalho, e a partir desse momento ele se torna ineficaz, é a hora que ele me procura. E ele chega com uma esperança, sabe? Absurda, claro. Não, vamos, é isso aqui. O fisioterapeuta do Gama, de Sobradinho, ele vai resolver o meu problema. Aí eu chego pro paciente e falo, você tem que ficar pelo menos 10 dias sem fazer nada. Ele, cara, ele não é bom. O julgamento vem. Julgamento vem. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Momento fofoca. Ok. Conta pra gente aí, pode citar o nome, por favor, cite o nome de algum jogador do Gama ou de Sobradinho que sofreu mais lesões. Você consegue ter uma noção pra poder falar pra gente? Cara, que ótima pergunta. Porque, vamos lá. O futebol é um esporte de alta performance, certo? Existem várias lesões. Mas quem hoje, pode ser do Gama, quem hoje no Gama é o campeão de lesões? Cara, eu não digo
campeão de lesões, assim, mas a gente teve bons momentos juntos. Bons momentos e maus momentos, tá? Conte-me o Vou nome. contar o nome porque hoje virou alguém de dentro da minha casa, É que na mesmo? primeira lesão dele a gente passou 7 meses juntos, uma lesão de 7 meses, tá? Nossa, Que que foi lesão foi o essa? ligamento cruzado anterior, que foi o Vitor Xavier. O Vitor Xavier foi um dos meus primeiros pacientes que na minha época de especialização, eu fiz minha especialização em traumatortopedia desportiva e estava me especializando em lesões complexas de joelho. Todos os pós-operatórios e lesões cartilaginosas também. E aí eu estava estudando muito, estudando bastante, pegando muito ali a teoria e tive a oportunidade, eu tive essa confiança dele em mim para colocar à prática, que hoje é uma das maiores dificuldades que tem, se a gente for É falar de mesmo? fisioterapia. Se vamos falar de estudo, porque hoje a faculdade, vamos supor, na minha época foram 5 anos, foram 10 semestres. Hoje são 8 semestres. É muito conteúdo e é extremamente necessário? Sim. No último ano tem o estágio? É importante? Sim. Uhum. Mas eu, Elton, ainda acho que os alunos precisariam ter um pouco mais de vivências, vamos colocar assim. Ah, o estágio poderia, ao invés de eles terem reduzido o tempo de graduação, eles poderiam ter aproveitado a prática. Exatamente. Cara, Entendi. porque quando eu fiz minha especialização em traumatortopedia desportiva, não acho que a palavra frustrado é a palavra correta. Mas eu sei que eu podia mais. Eu sei que, cara, poxa, tá faltando alguma coisa. E com o Vitor Xavier eu tive essa oportunidade de uma das minhas especializações, que foi ligamento cruzado anterior. Então a gente passou 7 meses juntos. Cara, eu via ele É, praticamente quase todo dia e se tornou uma pessoa de dentro da minha casa. é mesmo. Atualmente ele não tá mais no Gama, ele tá em outro clube aqui do futebol do Distrito Federal, mas, cara, rotineiramente ele me procura. É mesmo. Ele teve. Ê, meu amigo, será que você tá se cuidando? O que que é? Não tá fazendo a prevenção direito? Porque uma coisa que você falou pra gente foi a questão da prevenção. Uma dúvida que eu tenho e acredito que muitas pessoas devem ter. Tem como você sofrer a mesma lesão no mesmo lugar? Várias vezes. Sério? Várias É porque vezes. assim, eu quebrei o quinto metatarso, entendeu? Aham. Aí eu sinto uma certa dificuldade, Uhum. às vezes até pra correr. Ok. Mas me disseram que eu nunca mais quebraria no mesmo lugar, porque reforça. Parece que o Perfeito. osso cola, uma coisa assim. Aham. Mas quando a gente fala de músculo, Ok. de ligamento, Ok. quando o ligamento ele se reinstala, como eu posso dizer, Vou falar. Aham. se regenera, Ok. ele corre o risco de ser rompido no mesmo lugar? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente fala de ligamento e dos processos que acontecem numa ligamentização, que é o processo de reparação do ligamento machucado, vamos colocar ali cortado, falando uma palavra um pouco mais grosseira, o que é que acontece? Por que o Xavier demorou 7 meses para tratar comigo? Que os primeiros 90 dias são o corpo fazendo o processo de cicatrização daquela região, beleza? Falei só 90 dias. E olha só como o corpo humano ele age. O Xavier rompeu o ligamento cruzado e o médico vai lá, tira um tendão e coloca na parte do ligamento. Normalmente é do tendão dos flexores, que é um tendão da parte da posterior da coxa. O corpo, ele é muito inteligente, ele entende que aquela região não é ligamento, é tendão. E acontece o processo de ligamentização, né, que demora 90 dias, que é a Que cicatrização daquela interessante. região. E eu não posso estressar de maneira nenhuma aquela região para que aconteça o que o corpo quer, que é que ele se cicatrize. Depois desses 90 dias, eu vou Uhum. restabelecer o que ele perdeu, que foi força, que foi essa capacidade que a gente chama de proprioceptiva, que é essa capacidade do equilíbrio, reorganizar tarefas para que ele consiga fazer a prática esportiva dele, que é o futebol. Então, tudo isso demanda Hum. tempo e não é do dia para a noite. Então, a gente tem todo esse intervalo de tempo para que ele consiga se restabelecer. E possa ser que no primeiro Interessante. jogo alguém chegue e dê uma pancada no joelho dele e ele rompa novamente. É Porque mesmo. não é que eu consiga colocar aquele tendão no lugar do ligamento e ele vai se tornar indestrutível. Não. Na realidade, eu só corrigi o problema que teve. E pode ser que aconteça novamente? Infelizmente, pode. Falando de músculo, possa ser que eu rasgue o músculo num lugar e novamente ele rasgue? Sim. Como é que a gente consegue resolver a maioria desses problemas?
Fazendo uma boa prevenção. Tendo um fisioterapeuta para chamar de seu. Viu, Xavier? Você tá chamando muito o Dr. Elton de seu. Se você tiver um fisioterapeuta perto de você, se você tiver um fisioterapeuta que consiga entender quais são os seus desequilíbrios e consiga corrigir, você vai minimizar as possibilidades que você tenha uma lesão. Não estou falando que a fisioterapia vai chegar hoje, vai pegar um atleta e vai deixar aqui para ele falar, olha, nunca mais você vai ter uma lesão. A palavra nunca é muito forte no meio da área da saúde. Com certeza. Eu não consigo chegar e falar que nada não vai acontecer. Mas se você entende bem o feeling clínico do seu paciente, você consegue entender quais são as práticas, como é que são o cotidiano de vida dele, vai chegar um momento que você vai chegar e vai falar, olha, o seu direcionamento clínico é esse, evita fazer isso, evita fazer aquilo, que eu acho que você vai conseguir sim ter uma boa recuperação ou uma boa prevenção. Show Mas de bola. para as pessoas que esperavam falar que nunca mais vai romper. Eu esperava vai. que não, confesso pra você. Vai romper. Então, sim. os atletas do futebol, principalmente profissional hoje, eles tendem a, obviamente, sofrer lesões no mesmo lugar. Vamos colocar que não que tendem a ter lesões no mesmo lugar, mas é uma possibilidade, tá? Qual é o grande, vamos colocar aqui, o grande fantasma da fisioterapia? Se eu reabilitei um atleta hoje de uma lesão da posterior de coxa, da região aqui de trás da coxa, e com uma semana ele machuca novamente, eu fiz alguma coisa de errado. Vamos colocar assim? Então isso é uma relesão, ou que a gente chama de ressitida, que de repente eu pulei processos. O que é que são esses processos? Pô, eu fiz os testes, eu fiz tudo direitinho, eu achei que ele estava bem, e por algum acaso eu acelerei o processo dele. Eu deixei escapar alguma coisa. Foi o que a gente tinha falado ali do multidisciplinar, lembra? Olha essa imagem, que interessante. Copa do Brasil Sub-20, quando foi isso? Foi anteontem. Anteontem? Exato. Uau, anteontem. Nós estávamos em Cuiabá, Ah, bem fresco lá, só 40 graus, 3 horas da tarde. E jogamos a Copa do Brasil Sub-20 contra o time do Cuiabá lá. e esse time era o Gama? Sub-20, perfeito. O Gama do DF, do nosso quadradinho, Distrito está Federal? na Copa do Brasil Sub-20. Perfeito. Gente, E eu não sabia disso. fomos fomos campeões no ano passado. E aí, quando a gente Acredito, não. pega o título de campeão do Distrito Federal Sub-20, a gente ganha 2 vagas, né? Quais são essas vagas? A da Copa do Brasil Sub-20 e a da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Legal. Aí, esse ano fizemos o combinado, quando eu digo combinado, é eu e o Herbert, que eu acho que ele já apareceu aqui em algumas imagens. Ele foi para a Copa de São Paulo de Futebol Júnior e eu fui para a Copa do Brasil Sub-20. Que bacana. A Copa do Brasil Sub-20, né, no caso, são de meninos, obviamente, profissionais, né? Aham. Ali são entre 18 e 20, 17 e 15, 15 e como é que Vou é falar. essa idade? Depende muito do intuito, né? A Copa do Brasil que a gente foi jogar, a gente levou meninos de 16 a 20 anos. 20 anos. Então, quando a gente leva meninos de 16 anos, e isso é o Elton fisioterapeuta que está falando, mas que está um pouco no meio do futebol, que acaba entendendo um pouquinho. É lógico que é com um intuito um pouco mais comercial, né? Porque querendo ou não, se a gente leva um menino de 16 anos, o Cuiabá vê que ele tem um potencial e ele acaba comprando esse menino, é negócios, né, gente? Exatamente. Vamos colocar eu assim. quero puxar esse ganchinho aí. Olha, meninos, meninas também, né? Sim. Porque eu acredito que não tem só o futebol masculino. Essa é a imagem do título do Olha ano passado. olha só que coisa interessante, Essa né? é toda a minha equipe de fisioterapia, né? Olha, Hoje- temos mulheres, temos Temos. mulheres. E eu acho que foi um grande, vamos colocar, foi uma grande desmistificação que aconteceu. Porque quando eu entrei no Gama, a gente acabou pegando uma comissão um pouco mais antiga, um pouco mais relutante. Sim. Então, quando a gente traz, não é que seja ruim, não é isso que eu quero dizer, mas quando você mostra que mulheres também conseguem fazer um trabalho que parece que é totalmente de homem, todo mundo fica, não, gente, a possibilidade é para todo mundo, Com certeza. sem sombra de dúvidas. A Larissa foi uma aluna minha, tal como o Herbert, e eu vi eles lá na época da faculdade, cara, eles têm potencial. E a Larissa sempre chegou para mim e falou, cara, um dos meus maiores sonhos é estar no meio do futebol. Olha aí que coisa incrível. E Desculpa. como seus alunos, né? Exatamente. Eram seus alunos e hoje estão lá no Gama. Hoje o Herbert está no Gama comigo, a Larissa acabou se afastando por outros fatores, mas hoje a Larissa trabalha numa clínica que é voltada ao esporte,
que é Olha extremamente só. voltado ao esporte. Então foi o que eu te falei de possibilidades. De às vezes, e você vê que eu consigo trazer isso até para a área da educação, né? Exato, Da exato. faculdade. Porque eu vi os meninos e quando eu vi eles, eu falei, cara, eles têm potencial. Porque eu vi, quando eu vi o Herbert e a gente começou a ter essa interação, eu me vi na minha época de graduação. Ah, vitalidade, querendo dominar o mundo, achando que ia ficar rico com 25 anos, achando que ia conseguir conquistar Não só tudo. você, acho que muita gente, né? Exatamente. Só que é muito importante eu abrir essa porta para que eles entendam a realidade nua e crua. Porque a faculdade ela vende, é um comércio também, né? Ela Com vai vender só certeza, as flores, com mas tem vários certeza. espinhos. Uma pergunta que eu quero fazer é: você conhece ou já ouviu falar algum atleta cria do DF que foi pro profissional hoje, quem sabe foi até pro estrangeiro, como, sei, futebol, vôlei ou Uhum. qualquer outra área? Você conhece, já ouviu falar, já teve contato com essas pessoas Que se tornaram que se profissionais tornaram profissionais de grandes times? de grandes times, não. Eu não, porque quando a gente fala de grandes times, A é, gente fala de Série A, né? Vamos falar de Série A. vamos colocar assim, mas não. Hoje eu não tenho, hoje não passou nenhum atleta na minha mão que conseguiu, vamos colocar assim, chegar lá. Mas eu tenho vários outros casos de atletas que se tornaram profissionais, que hoje vivem da bola, nem só da bola, mas das suas atuações, que hoje eu até atendo eles lá na minha clínica também. É Eu mesmo. tenho, vou dar um exemplo aqui, um que eu posso Pode falar, citar nomes, à que é o vontade. Caio Canela. O Canela é o apelido dele. O Caio, nós jogamos junto na base em 2011. Tive que parar por conta da minha lesão e hoje ele é um atleta de futebol profissional. E infelizmente ele vai fazer uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Qual foi a primeira pessoa que ele procurou? Ele, Você. o Elton, pô, machuquei o joelho, tem como você me tratar? Tem, na hora. Então, Olha que bacana. para mim é extremamente gratificante. Olha aí, Caio Canela. E falando em canela, eu quero falar sobre uma coisa que, inclusive, falaram aí durante um tempo, né? A canelite. Perfeito. O que que é exatamente essa canelite? Atletas de futebol têm canelite? Muito, Como é que muito. atrapalha neles nesse sentido? Aham, Porque eu, se eu andar muito, minha canela realmente começa a doer. Mas eu perfeito. descobri que isso era canelite, que se trata de uma lesão agora. Aham. Então, Vam- fala um pouquinho pra Vamos gente. lá, a canelite ela se dá muito por uma hiperatividade muscular. O que é essa hiperatividade muscular? Porque eu estou estressando o músculo demais. Por que, que eu acabo estressando o músculo? Porque a carga que eu estou dando para ele é maior do que a capacidade muscular que ele aguenta. Vamos resumir aqui. Meu músculo ele aguenta o músculo da canela, que é o músculo da panturrilha, ou o tibial Uhum. anterior, que é o músculo ali da frente. Ele só consegue dar 20 passos. Eu vou lá e dou 50 passos. Qual é a maneira de ele olhar para mim e falar, irmão, não consigo. Tô cansado, me ajuda. É arder, Entendi. que é um sinal e sintoma da canelite. É você palpar o músculo e parecer que tá rígido. Exato. Exatamente. Então é muito mais um desequilíbrio muscular baseado na prática que você está fazendo. Poxa, Otto, mas às vezes eu subo e desço uma escada e dói. Você está extremamente fraca. Então é isso que. Ai, que horror. Você falou isso pra mim, porque eu subi dessa escada da faculdade e dói. Então, normalmente, eu tenho que Que entender qual é o fator que interessante. tá contribuindo para que esse músculo esteja extremamente fadigado. Às vezes é só um músculo que está extremamente tenso também. Então, aí entra as terapias manuais, né, que são as liberações que a gente chama. Aí é o fisioterapeuta ter o feeling mesmo de ter que avaliar o paciente, ter que ver, cara, não, acho que você tá fraco, vamos entrar num reequilíbrio muscular. Poxa, não, o que você está fazendo todo dia está deixando seu músculo extremamente cansado. Vamos dar uma relaxada nele aqui. Então você entende que quando eu falo sobre tudo isso, a gente acaba parando na barreira cotidiana de vida. Com certeza. Ah, poxa, eu comecei a correr ontem e minha canela tá doendo absurdamente. Poxa, eu acho que você começou na maneira errada. Vamos conversar aqui para eu te dar um direcionamento um Olha que pouco melhor. Em vez de interessante. você começar correndo 2 km, vamos começar correndo 500 metros, mas antes você faz alguns exercícios que eu vou te passar. A Porque canelite, uma dúvida aqui. A canelite, ela pode evoluir para algum outro tipo de lesão? um pouco mais séria, consideravelmente, Pode. pode. Você pode ter uma contratura muscular um pouco mais severa, você pode ter o estiramento que eu tinha te falado, que é um pouco mais difícil de se tratar, e aí pode chegar num quadro que é o pior de todos, que é o que normalmente acontece, você deixar de fazer sua atividade que você gosta.
Porque todo mundo acha que ter a lesão é um problema. Só Uhum, que eu acho que você não conseguir fazer aquilo que você quer é um problema maior ainda. com Então, certeza. às vezes o paciente, vamos dar um exemplo. Ah, eu voltei a fazer academia. Pô, tô achando que eu tô um pouco acima do peso, vou voltar a fazer academia. Aí começam a aparecer dores. Aí como é que o paciente resolve o problema? Em vez de ele chegar e me procurar Eu vou para no fazer. massagista, Ou, gente. Você ou vai no massagista, que aí ele vai, faz ali um procedimento de. liberaçãozinha E é aí você acha que tá? zerado. Só que não. É um erro. Ou então faz o pior. Que chega e fala, ah, poxa, não tô legal, não vou fazer não. Só que, cara, o seu objetivo não era voltar a fazer, não era você ter uma qualidade de vida e uma saúde Olha melhor. aí. Você vai abdicar porque se você sentiu uma dor, procura quem sabe realmente resolver teu problema. Procura alguém que vai É chegar e vai verdade. entender um pouquinho mais. E é do que eu queria falar algo muito importante, que é o que acontece muito na fisioterapia do Distrito Federal. Infelizmente, uma grande maioria, eles se preocupam muito com o volume e às vezes esquecem um pouco da qualidade. E é Hum, muito importante que a gente consiga entender que o teu paciente é o paciente que vai resolver tanto o teu problema quanto você resolver o problema do teu paciente. Então, quando a gente traz a humanização do atendimento, ela se torna extremamente importante para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor. E, infelizmente, é o que a gente mais vê hoje no mercado do Distrito Federal são clínicas que colocam várias macas, que entram vários pacientes de uma vez e que exato. às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar no atendimento. Eu gosto muito de falar que o atendimento individualizado, bem feito, ele vai gerar frutos extraordinários e o paciente vai olhar para você e vai falar: cara, que dinheiro bem investido. Poxa, você resolveu o meu problema. Exatamente. Cara, eu não sou o melhor fisioterapeuta do mundo. Tem vários outros fisioterapeutas que são extremamente melhores que eu. E se eu não tiver o pezinho no chão para ter que entender isso, eu vou acabar atropelando processos. Mas se eu fizer o feijão com arroz bem feitinho e o paciente entenda o que eu quero entregar, para o meu paciente que está ali perto de mim, que acha que eu faço um bom trabalho, eu vou ser Exato. o melhor do mundo. E para mim tá ótimo. O primeiro boom que aconteceu aí, que as pessoas deixaram de olhar um pouco o atleta ali do futebol profissional e falou assim: nossa, olha a importância do fisioterapeuta para esses atletas. Se eu não me engano, foi quando alguns jogadores do Flamengo sofreram lesões Uhum. e eles estavam durante uma competição muito importante e eles precisavam se recuperar muito rapidamente. E aí, o fisioterapeuta, acho que era o fisioterapeuta-chefe deles ali, conseguiu recuperar vários atletas de uma forma muito rápida, Uhum. né? E aí foi quando surgiu um grande destaque, falar assim, caramba, olha a importância do fisioterapeuta, não só para as escolinhas de base, para os Uhum. subs, mas para o Profissional. profissional, né? E aí a pergunta que eu te faço é: será que eles não pularam alguns atalhos? Porque depois, alguns atletas, esses que foram curados rapidamente, sofreram algumas lesões e tiveram que ficar muito tempo sem voltar. Uhum. Se eu não me engano, o Bruno Henrique foi um deles. Uhum. Então, qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que eles pularam algumas etapas? Será que eles forçaram uma recuperação rápida que fez com que esses atletas depois sofressem lesão Uhum. e demorassem muito mais para retornar? Muito relativo. Posso ser que É, eles não tivessem feito nada e os jogadores tivessem tido as mesmas lesões após. Você entende que pra gente também é ruim? Eu não consigo palpar diretamente e consigo falar pra você, olha, amanhã você vai ter uma lesão de posterior. Se a gente é conseguisse fazer isso, imprevisível. primeiramente eu estaria desempregado, eu não teria profissão. Fisioterapia Não não, existiria. não existiria. Então, não acho que de repente o processo de ter que acelerar no meio do futebol seja o problema. Até porque quando a gente. Vou te falar como é que é o processo, tá? Uhum. Vamos supor que hoje o Joãozinho chegou para mim no departamento de saúde, de fisioterapia, machucado. O Elton, entendi a lesão dele. O médico chega para mim, olha, ele tem uma lesão grau 2 de posterior. A lesão grau 2 de posterior tem um tempo médio de tratamento. Então, beleza, Joãozinho, a gente vai fazer aqui, te avaliei, e a gente vai fazer esse protocolo de reabilitação. Tudo bem? Tudo bem. Fiz o protocolo de reabilitação do Joãozinho. Com 10 dias ele chegou para mim e falou: Elton, tô bem melhor. Vamos ver como é que a gente consegue reagir. Beleza. Esses primeiros 10 dias de fisioterapia, a gente consegue controlar o primeiro problema do Joãozinho. Legal. O Uhum. segundo processo do Joãozinho, que é o que a gente chama de transição, eu vou testá-lo antes de entregar pro treinador.
Então, olha só, a gente não entrega de qualquer jeito. Ah, Quando o Joãozinho passa interessante. 10 dias comigo, ele passa pelo menos mais 3, 5 com a preparação física, fazendo o processo de fortalecimento, de equilíbrio muscular, de readaptação e de organização daquela lesão que ele teve. Aí no 15º dia a gente senta, eu e a preparação física, eu que eu digo fisioterapeuta, ou os outros meninos que estão comigo, fala, olha, o Joãozinho reagiu bem aos 10 dias de fisioterapia e o preparador físico vai olhar para mim e vai falar, olha, 5 dias de ótima transição, nenhuma queixa, tá bem, não apresentou nada, então a partir desse momento a gente entrega ele pro treinador. Você entende que eu fiz todo o processo correto, só que com 2 semanas ele machucou de novo? Entendi. Ah, ué, foi porque você acelerou a transição. Não, às vezes ele teve um dia ruim, ele não se hidratou legal, não teve uma qualidade de sono, aconteceu alguma coisa dentro de casa que influenciou diretamente. Ah, ué, você acha que isso influencia? Diretamente. Muito, Uma né? má alimentação, uma má hidratação e uma baixa qualidade de sono influenciam diretamente tanto na performance quanto na predisposição à lesão. Exato. E quando você fala isso, eu não consigo não lembrar de Adriano com as bombásticas festas que ele Aham. fazia. Então, durante ali os campeonatos, ele estava extremamente focado. Quando encerrava a temporada, era festa, era bebida, era noitada. E por incrível que pareça, os novos atletas começaram a entrar nessa mesma onda porque era chique, Aham. né? Era interessante, né? A vida do jogador era muitas mulheres em volta, Aham. piscina, churrasco e festa. Então, eu sempre ouvi que o álcool é o inimigo das recuperações dos atletas. Isso é mito ou isso é É verdade? uma verdade, uma das maiores verdades que pode ter no meio da área da saúde. E não só na recuperação, tá? É O mesmo? álcool, ele é extremamente lesivo em todo o processo de tudo do atleta. Se você é atleta, para de beber álcool. Para. O álcool, ele degrada tudo aquilo que a gente. Lembra que eu falei anteriormente? A sementia e o, Sim, o o regar. regador que a gente coloca todo dia. Você regando todo dia bonitinho, você bebeu algo com álcool, você deixou de regar. E digo mais, você ainda machucou aquilo que você tinha acabado de De regar. recuperar. Então o álcool ele é extremamente degradador no organismo. Então a gente está falando de capacidade metabólica, né? De como o corpo ele reage aqui Sim. onde a gente não consegue olhar. Tudo que a gente coloca do meio externo pro meio interno, que é o corpo, que é extremamente agressivo, ele atrapalha hemodinamicamente esse processo. E isso vai gerar alguma consequência. Ah, Welto, poxa, mas eu só bebi esse final de semana, segunda-feira eu cheguei no treino. Cara, parece que eu, sabe, não tô rendendo. O que será que foi? Foi a bebida do final de semana. Ah, Welto, poxa, mas eu só bebi Caramba. 2 cervejas. Infelizmente, é a realidade no meio do futebol. Se a gente for parar para pegar aqui, a gente vai pegar artigos de PubMed, Cielo, Pedro, que falam do nível de álcool que influenciam diretamente na performance do atleta. A gente vai ficar aqui até 10 horas da noite e a gente vai trazer várias evidências que falam diretamente que o álcool é extremamente agressivo. Tal como não dormir direito, não se alimentar direito, não se hidratar direito. Quando você fala de hidratação, aí eu já me remeto a outra coisa. Lembra que teve uma entrevista do Cristiano Ronaldo, onde tem aqui o patrocinador Coca-Cola Uhum, e a famosa garrafinha d'água. Ele foi lá, tirou a Coca-Cola, apresentou a água e disse: bebam água. Fez uhum, as ações da Coca despencarem. Qual é a influência do açúcar na uhum. recuperação dos atletas? Vamos lá. Para eu falar um pouco do açúcar, eu vou te falar. A gente vai entrar um pouco na capacidade metabólica também novamente, mas um açúcar em excesso no corpo é tal como o álcool, só que o álcool ele é extremamente mais agressivo, tá? Mas o açúcar ele influencia negativamente no processo de recuperação celular. Então você treinou hoje, você acaba. É como quando você vai na academia, vou dar um exemplo da academia. Uhum. Você fica com aquelas fibras, né, aquelas dores por conta que as fibras Sim. quebraram. O açúcar faz com que esse processo de recuperação, de cicatrização, demore mais. Isso eu estou dando um exemplo Hum. que eu consigo falar para vocês. Mas tem vários outros exemplos negativos do corpo que o açúcar consegue ser. Retardar. Você acaba demorando mais a ter uma recuperação sadia por conta do nível elevado do açúcar. Eu não estou falando que o açúcar ele é ruim. O nível alto de açúcar descontrolado ele é extremamente negativo.
Quando o paciente chega lá na clínica, vou trazer um pouco para pacientes, aspas, comuns. Uma das principais perguntas que eu faço para pacientes que estão comigo: você é diabético? Você é hipertenso? Aí o paciente: poxa, eu sou diabético. Poxa, infelizmente isso vai influenciar no tempo da sua recuperação. Aí o paciente olha para mim: não, mas eu tomo remédio todo dia. Não, você toma remédio para controlar sua diabetes, mas infelizmente você é um paciente diabético. Ah, Welton, mas como é que isso vai influenciar? Poxa, vamos supor que você está com uma lesão no ombro, falando uma lesão comum. O processo de cicatrização da lesão do ombro vai demorar além do normal. Vou dar um exemplo. O músculo, ele se cicatriza muito mais rápido. Por quê? Porque vai muito sangue. O sangue é um dos principais carreadores de células brancas, né, que são uma das principais cicatrizadoras. A articulação do ombro, do ombro, do joelho, algumas regiões, elas têm um baixo nutricional de sangue. Então, pensa comigo, pouco sangue, mais tempo para cicatrizar. Eu estou desequilibrado hemodinamicamente, mais tempo ainda para cicatrizar. E por que normalmente eu falo para o paciente? Para o paciente não achar que ele está fazendo 20 sessões comigo e eu estou querendo ganhar em cima dele. Poxa, paciente, você está demorando um pouquinho mais por todos esses outros fatores que você tem, que não está controlando, que ajudam negativamente no seu processo de recuperação. E aí, quando a gente fala de atleta, só somatiza mais. Porque foi o que eu falei agora há pouco. O corpo do atleta é a ferramenta de trabalho. Se não está legal, ele não vai performar legal. Bom, muito interessante. Agora, para quem está assistindo a gente aqui, né, para quem pretende ser um atleta ou para quem já pratica esportes, para os seus alunos, né, para pessoas que estão aí no período de formação da fisioterapia, primeiro ponto, o que você diz para a gente aí, dicas básicas do dia a dia para evitar uma lesão, para quem já pratica esporte? Ok, eu acho que a primeira dica de todas é você entender seu corpo. O corpo, ele dá sinais claros de coisas ruins e coisas boas. Então, a partir do momento que você entende seu corpo, entende sinais e sintomas, é a primeira ferramenta que você tem de feeling próprio. A segunda, procura um fisioterapeuta urgentemente. O fisioterapeuta, ele estudou, procurou e sabe aonde olhar, com vários testes, com várias ferramentas que a gente tem para chegar para você e ensinar aquilo que você não tem o conhecimento hoje. A partir desse momento, você começa a entender ainda mais seu corpo. Terceiro passo, entenda seu corpo. Vê os sinais. Quanto mais você tiver... Seja obediente. Exatamente. Não faça como o Dr. Elton, que disse lá no início, lembra? Quando ele falou que o pai disse, não vá, não faça, e ele fez, é a mesma coisa com o nosso corpo, vai jogar bola. Se ele dá sinais, respeite os sinais. Agora vamos pro top 3. Ok. O nosso top 3 aqui vai ser... Eu vou te fazer perguntas. E você vai ter que... Não pensa muito, não. Tá bom. Me dá 3 nomes, tá? Melhores técnicos em Brasília, na sua opinião. Técnicos que estão aqui hoje em Brasília. Que já foram, que estão ainda ativos, que começaram em Brasília e foram para outros estados. Bom. Perfeito. Top 3? Top 3. Vou começar de baixo pra cima, pode ser? Pode. Jonathan Gabriel Chulapa, top 3. Ele tá no 3. Segundo, Eita. Segundo, eu gostei muito de um professor que trabalhou, que a gente trabalhou. Foi uma das pessoas que eu acabei aprendendo diretamente com o trabalho dele hoje e que eu vejo que é um cara de um conhecimento absurdo, que é o professor Giovanni. O professor Giovanni, ele me mudou a maneira de enxergar o futebol e a minha profissão. E top 1 para mim é o Cícero, que foi o treinador do Gama na última temporada, que hoje ele tá no Coimbra, mas meu top 3 se torna Jonathan Gabriel Chulapa, professor Giovanni Tomé. Cara, o que eu sou fã desse cara, vocês não têm noção. Ele só não entra no meu top 1, porque o Cícero também me ensinou a ser, como é que eu posso dizer, a me comportar melhor. Mas esse além é o top 3 do futebol. Exato. Vamos lá, melhores terapeutas nacional, na sua visão. Nacionais? Fisioterapeutas, né? Isso. Vamos lá, top 3. Top, vou começar de cima para baixo. Dr. Gabriel Leão, ele tem o joelho em evidência, é um dos caras que eu me inspiro muito, eu vejo o trabalho dele,
Eu já comprei todos os livros deles, eu já comprei todos os cursos dele, já estourei cartão nos Meu cursos Deus, é dele. fã. Dr. Amir Curcio também, ele trabalha não diretamente com o Dr. Gabriel Leão, mas é o antigo fisioterapeuta da seleção feminina de futebol. É um dos caras também que eu me inspiro muito, muito, muito no processo de futebol. E o Dr. Márcio Pluglia, que ele é o chefe do departamento de fisioterapia do Flamengo, que, cara, eu olho ele, eu vejo que, putz, eu ainda vou chegar lá, sabe? Porque eu acho que esse top 3 que você tá falando pra mim são pessoas que... Referências, exato. São suas referências, isso é maravilhoso. E o nosso último top 3 para agora. Quais são as 3 promessas do Gama na sua visão como fisioterapeuta? Vixe, como fisioterapeuta, vou falar quem não se machuca, tô brincando. Aí não vale. Aí é injusto. Cara, top 3 isso futebol, né? Exato. Eu vou falar como fisioterapeuta, pelo amor de Deus. Pode ser como não me fisioterapeuta. cobre como treinador, que eu não tenho feeling pra isso. Hoje a gente tem uma categoria de base, cara, muito bem formada, muito bem trabalhada, muito bem organizada. Eu vejo o Sub-13 do Gama como a galinha dos ovos de ouro pro Gama. Top 3 também? Top 3 também. Primeiro, Messias. Cara, é um menino que ele tem tudo pra ser um jogador absurdo. Por tudo que ele apresenta. Isso a minha visão. Top 2, Guilherme, goleiro do Sub-17, que jogou no Sub-20 na Copa do Brasil, que foi lá em Cuiabá, que foi um dos destaques do jogo, lá onde a gente estava. E o terceiro para mim é o Rafinha. O Rafinha, a história do Rafinha é engraçado, que são alguns irmãos que eles todos jogam muito. É mesmo. Pra você ter uma ideia, tem o Valmir, que joga no profissional do Gama, que ele joga muito bem. Tem ele e tem mais outros 2 irmãos, que eles são da cidade satélite aqui perto, que é... Eu acabei esquecendo. Não é Santo Antônio do Descoberto. Ai, meu Deus. Satélite, Valparaíso. Não, bem mais distante. Padre Bernardo? Antes de Padre Bernardo. Não sei. Planaltina de Goiás. Eu escutei um nomezinho ali no fundo. Planaltina. São de Planaltina de Goiás. Mas assim, o top 3 pra mim hoje. Falei um jogador do Sub-13, falei um jogador do Sub-17 e falei um jogador do Sub-20. Tá? Show de bola, show de Ninguém bola. compra eles, pelo amor de Deus. E todos Ainda cria do Gama. Nosso Gama. Estão formados na base do Gama. Eu tô impressionada com a qualidade dos nossos atletas. Eu não imaginava, Andressa, falando, que Gama foi campeão da Copa Sub-20 passada, que está novamente aí. Então, eu acredito que se deixar desse jeito, logo nós estaremos na Série A e eu vou poder dizer, eu torço pro Gama na Série A. É um sonho meu. Porque o trabalho que vocês fazem, que vocês desenvolvem, pelo que você me disse aqui, é muito interessante. Perfeito. Porque você não trabalha só com a questão de formação do atleta, da pessoa, né? Vocês moldam o caráter daquela pessoa, vocês tiram ela de uma situação em que ela poderia se tornar qualquer coisa negativa e transforma ela em algo positivo. Perfeito. Né? Então, como você mesmo mencionou, às vezes não viram um atleta ali do futebol, mas viram um atleta em outras áreas, em outros campos da nossa vida, né? Como advogados, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas. Como você mesmo disse, você é um grande exemplo, né? Inclusive para esses meninos, para nós também, porque você trouxe superação, né? Sim. Quando você fala que você não tinha nada, né, para dar certo, e de repente chegou alguém e falou para você, olha, existe sim, existe um caminho, que você sofre uma lesão e fala, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? E alguém chega em você e te dá um norte e fala, olha, existem outras possibilidades que não só esta, é um bingo gigantesco. Perfeito. Porque você molda a mentalidade daquela pessoa, né? Você transforma ela para além do atleta. Sim. Então, primeiro eu quero te agradecer por todo o conhecimento que você passou aqui pra gente, principalmente para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, que tá assistindo a gente, jovens, crianças, pessoas já adultas, né? Porque eu acredito que não se limita também, sim, né? Sim. A gente só não pegou o ganchinho da fisioterapia dos idosos, até porque eu acho que, não sei se tem futebol para idosos, né? Vou até te perguntar, existe? Tem muito futebol master aí. Fala sério. Não digo idoso, né? Porque mas atletas de 50, 60 anos, sim.
Já tem muito. Nossa. Minas Tênis, OAB. É mesmo? Pô, que campeonato, sabe que pessoas saem daqui e vão jogar em Portugal, vão jogar nos Estados A Unidos. OAB, eu fiquei sabendo, inclusive, tem uma galera do basquete aí que foi pra fora do Exato. DF e ganharam bons títulos. Então, assim, muito obrigada por toda essa experiência que você passou pra gente, por esse conhecimento. Eu acredito que os meninos que vão estar assistindo a gente agora vão ficar mais inspirados a mudarem também, né, a conhecer outras pessoas. Quero dizer pra você que essa entrevista foi incrível, extremamente agregadora. E para quem está assistindo a gente aqui também, né, é claro, o nosso quadro de especialista, né, entrevista com especialista vai acontecer com mais vezes. A gente vai trazer pessoas que você citou aqui, por exemplo, nutricionista e psicólogo, para poder falar sobre esportes, né? Perfeito. Sobre essa rede de apoio que a gente precisa trazer evidência, que é não só o próprio atleta, mas os pais, os fisioterapeutas, os nutricionistas e muito mais. Então, quero agradecer a você, quero agradecer a todo mundo que assistiu, a gente acompanhou até agora, e dizer que vai ter mais outros quadros com entrevista com especialista. Obrigada, gente, e até a próxima.